Olá, amados, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos falar nesta oportunidade sobre salvação no período da grande tribulação. Nós temos algumas posições dentro da escatologia que elas conflitam. Por exemplo, há aqueles que dizem que não haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Há, porém, aqueles outros que dizem que após o arrebatamento da igreja haverá salvação. Mas o que dizer de acordo com a Bíblia Sagrada? O livro do Apocalipse é a chave para isso, visto que o tema, a grande tribulação, é bem trabalhado no livro do Apocalipse. O que nós vemos é nas páginas do livro do Apocalipse, são muitos juízos de Deus caindo sobre uma humanidade ímpia e decaída. Esses juízos, eles são manifestações da ira de Deus. Nós temos ali os seguidores da besta, os seguidores do anticristo sofrendo os juízos da ira de Deus. Mas nós temos também, claramente, alguns homens se convertendo no período da grande tribulação. Isso aí é fato. E nós temos, acima de tudo, um povo que, de fato, não sofre os juízos da ira de Deus. Esse povo que não sofre os juízos da ira de Deus, esse povo é a igreja. Contrariando a posição pré-tribulacionista, aqui eu já digo para você que a igreja estará aqui na terra, estará presente. A igreja enfrentará o anticristo. Essa é a posição do Novo Testamento, essa é a posição dos pais da igreja, esta é a posição oficial da igreja durante mais de 18 séculos. Somente com o teólogo John Nelson Darby é que nasceu a ideia de que a igreja escapará da grande tribulação. Até então não se tem registro, não se conhece uma obra que ensine que a igreja escapará da grande tribulação. Isso para esclarecimento dos amados. E quanto à salvação, vamos lembrar o seguinte, que o livro do Apocalipse ele foi destinado às 7 igrejas da Ásia Menor. Para começo, o livro foi destinado à igreja e não à nação de Israel. É uma questão de lógica se dizer que haverá salvação, porque os que aparecem ali não dando glória a Deus, os que aparecem no livro de Apocalipse, sendo condenados, são justamente os ímpios, aqueles que não seguem a Deus e ao Cordeiro. É sobre os ímpios que os juízos da ira de Deus são derramados. É sobre os ímpios que as dores de parto do Messias estão destinadas. O Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que advém sobre o mundo inteiro, sobre aqueles que habitam sobre a terra. Os irmãos pré-tribulacionistas veem aí uma alusão ao arrebatamento da igreja. Mas a verdade é que a hora da tentação é um outro termo dado para as dores de parto do Messias, ou a ira de Deus. Então grave bem, dores de parto do Messias, ira de Deus, ira, dia da ira, hora da ira. Todos esses termos, ou hora da provação, falam de uma mesma coisa, de quê? Dos juízos da ira de Deus. Não estamos falando de um período. A hora da provação não diz respeito a um período. As dores de parto do Messias não dizem respeito a um período. Isso é um conjunto de acontecimentos. As dores de parto do Messias, ou a hora da provação, elas falam de juízos que cairão sobre a terra, em especial sobre os ímpios, ou exclusivamente sobre os ímpios. Os justos, eles serão selados. A igreja receberá o selo de Deus e ela não sofrerá a ira de Deus.
Conforme diz Paulo, não estamos destinados para a ira. A igreja jamais experimentará a ira de Deus em qualquer tempo. Ela não experimentará a ira de Deus. Mas é certo que muitos cristãos serão trucidados. Muitos cristãos serão martirizados. Basta você ler Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 14. Você vê ali uma grande multidão. Uma multidão incontável de mártires que experimentarão a morte por amor a Cristo. E esses mártires são pertencentes à igreja, são do grupo da igreja. Então não é verdade que a igreja escapará da grande tribulação. A igreja escapará da ira de Deus. A igreja escapará das dores de parto do Messias. A igreja escapará da hora da provação, que esta hora da provação é um outro termo equivalente às dores de parto do Messias. O Talmud, que eu estou com ele aqui em mãos, ele traz exatamente este ensinamento, que aqueles que são ricos em boas obras, eles não experimentarão das dores de parto do Messias. E é precisamente esta mesma ideia que o Apocalipse capítulo 3, versículo 10 traz para nós. Ou melhor, os versículos 9 e 10 traz para nós. Ali mostra uma igreja cheia de boas obras, uma igreja perseverante, uma igreja que em meio a muitas lutas, em meio a provações, mas ela guardou a palavra de Deus, ela foi fiel à palavra de Deus. E como ela guardou a palavra de Deus, como ela foi perseverante, ainda que tivesse poucas forças, mas como ela perseverou, como ela foi fiel, ela também será guardada na hora da ira de Deus. A ira é apenas para os ímpios, as dores de parto é apenas para os ímpios. A igreja não experimentará da ira de Deus. Amém.